Você sabe o que é margem de contribuição? Você sabe quando calcular a margem de contribuição? Sabe como calcular a margem de contribuição? Ou como usar essa margem do ponto de vista gerencial, do ponto de vista estratégico dentro da empresa onde você trabalha? Você quer saber tudo isso e um pouco mais? Fica nesse vídeo até o final que com certeza você não vai se arrepender. Meu nome é José Moraes, sou especialista em contabilidade e finanças corporativas e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixa aí o seu joinha, porque eu estou sempre por aqui publicando conteúdos o mais prático possível para vocês, tá bom? Então vamos para a aula, vamos responder a primeira pergunta: o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é um indicador de lucratividade que vai dizer para a gente o quanto sobra de uma venda para pagar os gastos fixos. Se eu estou falando de gasto fixo, evidentemente existe o gasto variável. E aí é onde a gente vai entrar no como calcular a margem de contribuição, tá? Então vamos só separar duas coisas aqui: gasto fixo e gasto variável. Eu quero que você entenda primeiro isso para a gente poder prosseguir, tá? Então vamos imaginar aqui que eu tenha esse marca-texto aqui, tá? Eu paguei R$3 para adquirir esse marca-texto e eu vou vender por R$10, tá? Então, se eu vendo um marca-texto, o meu custo é 3, né? Se eu vendo 2 marca-textos, o meu custo vai ser 6, ou seja, quanto mais eu vendo, maior é o meu custo. Esse é um custo que é proporcional à minha venda e, sendo assim proporcional, ele é considerado um custo variável, tá? Eu não vou entrar no critério de custo ou despesa, que a gente vai chamar tudo de gasto, tá bom? Que é uma forma um pouco mais genérica, mais simplista da gente tratar custo e despesa, tá bom? Porque aí seria tema para um outro vídeo. Então a gente vai falar de gasto fixo e gasto variável, tá? Então, a minha margem de contribuição, para eu calcular ela, identificando os gastos variáveis, eu vou eliminá-los do meu preço de venda, tá bom? Eu vou mostrar para vocês na minha tela como é que funciona, tá? Olha só, eu tenho aqui meu preço de venda, tá? Meu preço de venda é R$10, tá? Do marca-texto. Eu tenho impostos aqui de menos 10%, comissões de vendas aqui de 5%, e eu gasto R$3, tá? Essas daqui são as minhas premissas, tá? E aqui está o valor calculado unitário, tá? 10% de 10 é R$1,50 e R$3 do custo em valor absoluto, né? Cada unidade vai custar R$3. Isso me dá uma margem de contribuição somando tudo isso aqui, claro que somando os números negativos, né? Ele vai diminuir do preço de venda, né? Ele vai me dar 5,50. Percentualmente a gente está falando aqui de 55% de margem de contribuição sobre o preço de venda, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que isso aqui quer dizer? Que a cada R$1 que eu vendo, tá? Cada R$1 de venda, me sobram 55 centavos para eu pagar o meu gasto fixo, tá? E aí seria muito fácil a gente calcular aqui, por exemplo, quanto que eu precisaria vender, né, em volume, quanto que eu precisaria vender para cobrir o meu gasto fixo. Vamos fazer essa conta aqui rapidinho, tá? Vamos imaginar que o gasto fixo aqui é R$5.000 e é uma divisão muito simples, é 5.000 dividido por 5,50, tá? Ou seja, eu preciso vender aqui 909 marca-texto para pagar o meu gasto fixo, simples assim, tá? Então, aqui a gente já tem o primeiro cálculo estratégico. Esse vídeo aqui a gente não vai falar sobre ponto de equilíbrio, a gente vai falar só sobre margem de contribuição, porque eu quero me aprofundar nesse assunto com você. Então agora você já sabe o que é a margem de contribuição e como calcula, né? Que é muito simples. Em 2 minutos aqui você já sabe calcular pelo menos a margem de contribuição, tá? Agora, quando que você deve calcular a margem de contribuição? Bom, o melhor momento para você calcular a margem de contribuição é antes de você abrir a empresa, ou seja, no plano de negócio. Esse é o melhor momento. Por quê? Porque se você perceber que você tem uma margem de contribuição negativa, essa empresa é muito improvável de te dar um resultado positivo. É praticamente impossível a empresa ter margem de contribuição negativa e poder te oferecer um resultado positivo. Se você imaginar aqui, vamos imaginar aqui que o meu custo é 9, tá vendo? A margem de contribuição é 50 centavos negativo. Isso daqui no papel parece feio, né? Parece impossível, jamais eu abriria. Mas se você não fizer essa conta, você corre o risco de fazer isso aqui. Você corre o risco de estar fazendo isso aqui, tá? Então é muito importante que você
faça esse exercício aqui na sua empresa, na empresa onde você trabalha. A gente vai falar um pouco sobre gestão da margem de contribuição, por quê? Porque a tendência aqui, o que a gente precisa fazer? Na gestão a gente precisa melhorar esse número, tá? Quanto maior é a nossa margem de contribuição, melhor é pra gente, tá bom? Quanto menor, mais alto. Quanto menor, mais alto é o risco da empresa, beleza? Então a gente precisa ter essa margem de contribuição quanto mais alta possível. A margem de contribuição a gente precisa fazer ela por contexto, tá? A gente vai fazer isso na prática, eu vou mostrar um exemplo para vocês, onde a margem de contribuição ela fica negativa em alguns meses, só que no contexto ela fica positiva, então ela faz parte de uma estratégia, tá bom? Quando você usa a margem de contribuição estrategicamente, ela pode ficar negativa em algumas situações, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, tá? E vocês vão entender o porquê, vão inclusive aprender a colocar isso na prática aí na empresa de vocês, beleza? Então vamos aqui para a segunda parte, que é a gestão da margem de contribuição. E a gestão nada mais é, quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de melhoria dos nossos processos, e não necessariamente de manutenção dos processos. Quando eu falo de gestão, eu sempre penso em melhorar os nossos indicadores. E no caso aqui, o nosso indicador. Então, vamos começar pelo seguinte, preço de venda. Como que eu melhoro o preço de venda? Primeira coisa que eu preciso pensar aqui é, eu tenho controle sobre o meu preço de venda? Sim, o preço de venda eu tenho controle, eu posso aumentar para R$15 amanhã e vender do mesmo jeito. Talvez eu não tenha tanta demanda assim. Então eu tenho um controle, eu tenho um autocontrole, só que eu preciso tomar alguns cuidados de mercado para que eu não suba tanto a ponto da minha demanda se retrair, tá bom? Então eu tenho um controle alto, tá? Impostos. Qual que é a tendência do imposto? Eu preciso encolher a carga tributária da minha empresa. Eu preciso pagar menos impostos o quanto menos possível. Eu tenho controle sobre os impostos? Olha, eu tenho pouco controle. Tá? Se você tem uma empresa que está no Simples Nacional, pode ser uma boa estratégia você passar para o lucro presumido em algumas situações, tá? Mas aí você teria que fazer uma análise tributária. Mas vamos imaginar assim que eu tenho um controle baixo, tá? Mas mesmo assim, quando está tudo na ponta do lápis, fica fácil de você imaginar algumas estratégias, inclusive estratégia tributária, para diminuir a sua carga que você paga de imposto sobre vendas aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, o controle que você tem sobre isso é muito baixo, tá? Então a gente iria aqui para comissões, né? Você tem controle sobre as comissões? Evidentemente que sim. Se você quiser parar amanhã de pagar comissão para os seus vendedores, você para. Só que talvez não seja uma estratégia tão eficiente assim do ponto de vista de gestão, porque isso daqui vai impactar drasticamente no volume de vendas que você vai fazer nos próximos meses, porque os vendedores são motivados por comissões, né? O mercado funciona assim, seu concorrente funciona assim, o mercado funciona assim. Então, não é uma estratégia talvez muito inteligente você vir aqui e cortar as comissões dos seus vendedores, tá? Uma vez que as métricas de vendas estão diretamente relacionadas aqui com as comissões. Mas você poderia, por exemplo, pensar em um novo canal de vendas, que é, por exemplo, o canal online. Você pode vender o marca-texto aqui pelo canal online. E aí essa comissão aqui fosse, por exemplo, a 3%. Só que é negativo aqui, né? Vamos colocar menos 3%. Tá vendo? Então você já começa a comissão média aqui, né? Falando comissão média. Então, aqui a gente já conseguiria diminuir, porque aqui eu já estou tirando o vendedor do processo de vendas, tá? E aqui embaixo eu tenho controle? Eu tenho um controle médio, né? Por quê? Porque eu estou comprando aqui, vamos dizer que eu estou comprando estoque para um mês. Mas se eu fechar com o meu vendedor, né? O meu comprador, né? A empresa, o meu fornecedor, na verdade. Se eu fechar um ano inteiro de contrato, por exemplo, um contrato de exclusividade, talvez eu consiga descer isso aqui para uns 2,60. Tá vendo? Olha só, minha margem de contribuição saiu de 5,50 para 6,10. Isso daqui é gestão da margem de contribuição. Você melhorar a margem de contribuição. A manutenção das coisas não é gestão, tá? Isso daí você só está mantendo as coisas. Quando você põe um diretor financeiro para dentro da sua empresa,
né? Ou se você é um diretor financeiro ou um analista financeiro, você tem que fazer esses números aqui melhorarem. É isso que se espera de pessoas que tomem decisões dentro das empresas. Claro que esses cargos de gestão, eles precisam ter autonomia para fazer isso daqui. Tá? Não adianta de nada a gente falar e na prática o diretor ou o vice-presidente não ter autonomia para, né, tomar decisões que vão acarretar essas melhoras de margem de contribuição. É claro que cada ação dessa envolve um risco, né? E uma pessoa que está numa posição dessa, ela tem que avaliar o contexto geral. E agora, dando um passo a mais na questão da gestão da margem de contribuição, vamos passar aqui para uma gestão, para uma margem de contribuição negativa, tá? E como eu falei para vocês, a margem de contribuição negativa, ela tem que estar inserida dentro de um contexto. Esse contexto aqui, ele é um contexto planejado, tá? Jamais você pode admitir uma margem de contribuição negativa num contexto não planejado, por exemplo, na sorte, tá? Se você está fazendo as coisas pela sorte, tá errado, tá bom? Esse daqui é um contexto onde a margem de contribuição faz parte de uma estratégia, tá bom? E aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma coleção de moda, tá? Imagina que você trabalha numa empresa de moda e ela faz camiseta e qualquer coisa aí, e você tem um estoque aqui de 500 unidades produzidas para essa estação, né? E aí a estação, eu estou considerando aqui 6 meses, né? Por exemplo, primavera e verão, tá? 6 meses. Não sei se vocês já perceberam, quando você vai numa loja comprar uma camiseta que foi lançada há pouco tempo, ela custa muito mais do que a outra que está saindo da estação, né? Isso quer dizer o seguinte, que o preço ele vai variar, e se o preço varia, né? O preço de venda varia, a minha margem de contribuição ela vai variar também, inclusive podendo chegar até o ponto de ficar negativo, que é o caso aqui da gente, né? Então, vamos imaginar assim que uma peça, em média, custa aqui R$400 no começo da estação, tá? E ele tem uma rampa de preço aqui, ó, de 400 no começo, segundo mês 400 também, terceiro mês 300, e aí o preço ele vai caindo aqui até R$60, ou seja, ela cai de 400 para R$60, tá? Isso é possível? Claro que é, né? A gente vê o tempo inteiro isso acontecendo, só que isso daqui é intencional, tá? A empresa sabe o que ela está fazendo, o estrategista financeiro sabe o que ele está fazendo, entende? Existe uma pessoa por trás fazendo todas essas contas aqui que não deixa a empresa ter prejuízo na campanha de vendas, né? Vamos dizer assim, tá? Nesse período aqui. Então, aqui a gente vai assumir as mesmas premissas, tá? De 10% de imposto, 5% de comissão e, assim, não se preocupe, tá? Os números podem mudar aqui de empresa para empresa, não tem problema, isso aqui é só para a gente entender como é que funciona, tá? E o custo é um custo de R$100 para cada peça, tá bom? Então nós temos 500 peças, a gente precisa vender essas 500 peças aqui dentro desses 6 meses, porque se a estação acabar, aí a gente vai ter que incinerar a peça ou vai perder, né? Vamos dizer assim que a gente vai perder tudo. Da forma que a gente já calculou antes, né? Mesmo critério. Segundo mês 240, terceiro mês 155, quarto mês 70. Né? Por quê? Porque a demanda ela vai caindo, né? A moda ela vai entrando em desuso. Por quê? Porque vai ficando muito comum, né? E tudo aquilo que vai ficando muito comum no mercado começa a perder valor, né? Preço mesmo, né? Tô falando de preço. No quinto mês, aí a gente já entra aqui numa fase onde a margem de contribuição já foi toda consumida, eu estou vendendo para não ter prejuízo. Tá? Basicamente é isso, tá? Mais ou menos zero aqui. E no sexto mês, aqui, basicamente já estou tendo algum prejuízo, estou vendendo só para não perder mesmo, só para não jogar fora a peça, tá bom? Isso é que acontece na prática mesmo. Só que o que acontece? Eu tenho que fazer essa análise aqui da margem de contribuição juntamente com o volume de vendas que eu vou realizar em cada mês, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? No primeiro mês, vamos colocar aqui nos 3 primeiros meses. Não, deixa eu somar o percentual aqui, ó. Nos 3 primeiros meses eu vou fazer 80% das minhas vendas, tá? 80% das minhas vendas. Isso daqui é um Pareto, basicamente, né? 80% das minhas vendas tá nos 3 primeiros meses. Então,
é o seguinte, a maior concentração de vendas está nos 3 primeiros meses, onde é a maior margem de contribuição. Isso quer dizer o seguinte, que nos 3 primeiros meses eu vou pagar o pequeno prejuízo que eu vou ter lá na frente. Olha só, quando eu calcular o resultado, ou seja, o cálculo da minha margem de contribuição, né, em valor absoluto, que é o quê? A multiplicação da margem de contribuição unitária pelo volume de vendas, né? Isso daqui dá os 24 mil que está aqui embaixo, tá? Então eu vou calcular esses 3 aqui, olha só de resultado quanto foi que eu tive, 79 mil. Quando eu for calcular os 3 próximos meses, olha só o prejuízo que eu tive aqui, ó, nos 2 meses, eu tive 700 reais. Intencionalmente eu tive 700 reais, isso aqui não é nada, tá bom? Então, quando você tem um controle absoluto da sua margem de contribuição, você consegue incluir isso daqui na sua estratégia de uma forma inteligente, de uma forma que você pode também usar como uma estratégia de marketing, porque você pode atrair novos clientes para dentro da sua loja, aqui vendendo um produto de 100 reais, um produto que vale 400, você vender por 100, você vai atrair pessoas, novos clientes, né, que podem comprar de você numa outra temporada e pagar o preço cheio, né? Então, isso daqui você pode ver também como uma oportunidade, tá? Só que aqui a gente não está falando de marketing, a gente não está falando de estratégia de marketing, a gente está falando de estratégia financeira, tá bom? Aqui tem um exemplo claro onde a margem de contribuição ela pode ficar negativa em algumas situações, mas dentro de um contexto específico e controlado, tá? Então, quando você tem estratégia financeira e você usa isso de uma forma inteligente, você consegue montar esses cenários aqui e não se preocupar tanto com quando uma margem de contribuição fica negativa. E isso é o que você consegue ver aqui, tá? Se a gente somar aqui, ó, a gente vai somar o resultado, a gente vai avaliar o resultado total da campanha, que é 82.855 nesse exemplo, beleza? Então, se eu olhar por mês aqui, ó, eu tenho 2 meses que está com prejuízo, mas não importa, por quê? Porque o resultado que eu queria está nos 3 primeiros meses aqui. Eu vendi aqui, eu bati a minha meta aqui, o restante que vem é lucro, beleza? E aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso gráfico. Deixa eu diminuir aqui, só para vocês verem, tá? Então, essa linha aqui, azul, é a margem de contribuição. Então, ela começa aqui muito próxima a 250, né? 240, 240. Ela vem caindo aqui. Aqui a gente está falando do mês 3, né? Até o mês 3 ela está aqui, ó. Mês 4 ela já vai descendo, só que o meu volume de vendas, esse quadrado aqui, é o volume de vendas, tá? Volume de vendas e a margem de contribuição total. Então, nós temos aqui 31 mil, tá vendo? Que foi o maior mês, foi o mês 3, só que a margem de contribuição ela não estava no pico, ela estava descendo já, só que aqui foi um pico de vendas. Eu tive muito volume de venda, e foi isso daqui que segurou a margem nos próximos meses. Aqui no mês 4 eu já estava com estoque menor, mas ainda assim eu tive uma margem positiva, e nos 2 últimos meses eu tive margem negativa, só que foi um valor irrelevante, né? O que importa aqui dentro da nossa estratégia são os 3 primeiros meses aqui, que são os meses que a gente vendeu 80% do nosso estoque, tá bom? E são os meses onde a nossa margem de contribuição estava devidamente alinhada. Quando a gente olha para essa linha a amarela aqui, a gente está vendo a margem de contribuição média. Então o estrategista financeiro ele fez o seguinte, ele veio aqui e fez essas contas todas aqui e chegou nessa média. Falou, essa é a margem de contribuição média da empresa, tá? Para essa campanha. Ficou claro para você o que é margem de contribuição, como usar, quando usar, de que forma usar a margem de contribuição de uma maneira estratégica dentro da sua empresa? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário para mim, tá bom? Eu fico por aqui. Se você não deixou o joinha, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.